paz do Senhor para todos que vão ver e ouvir esta videoaula, mais um EBD em pauta. E nesta oportunidade iremos meditar na lição de número 10 desse trimestre maravilhoso, que vem falando a respeito do Verbo divino que é Jesus Cristo, escrito no Evangelho conforme João descreveu até agora as verdades e tudo quanto temos visto até aqui, importantes assuntos que nos edificaram. E na lição de hoje vai falar sobre o Espírito Santo. Está conosco hoje aqui pastor Maurício. Paz do Senhor, pastor Maurício. Paz do Senhor, pastor Paulo. Para mim é um prazer grande estar aqui novamente com o senhor e no programa aqui da IBD em pauta, para juntos comentar essa lição de número 10, que trata do tema A Promessa do Espírito. Para mim é sempre prazeroso poder retornar aqui e compartilhar com os professores e também com nossos amigos e irmãos que assistem o programa aqui da IBD em pauta. A lição de número 10 tem por título A Promessa do Espírito, e dia 8 de junho, este domingo, também é comemorado o dia de Pentecostes. Então o texto áureo nos diz: E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Evangelho segundo João escreveu, capítulo 20, versículo 22. A verdade prática, a promessa do Pai, não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 14, versículos 16, 18 e 26, capítulo 16, versículos 7, 8 e 13, e capítulo 20, versículos 21 e 22. E nos diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Pastor Maurício fazendo uma oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por estar aqui mais uma vez. Pedimos a tua bênção, a tua graça e a iluminação do teu Espírito Santo para compreendermos melhor a tua palavra, para poder ensinar, Senhor, com a graça e a sabedoria. Nos ajude. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então nós vamos ver na lição de hoje que assim como o Pai era uma promessa de enviar um Salvador à humanidade, e João vem descrevendo desde a primeira lição e desde o início do seu Evangelho, vem apresentando este Verbo encarnado que é o Salvador da humanidade. Agora Jesus, ele apresenta a pessoa, a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, como cumprimento da promessa também feita pelo Pai, e que agora se faz necessário sobre a vida do ser humano, diante desse contexto que se abre, pastor Maurício, do tempo da graça, não é isso, pastor Maurício? É verdade, pastor Paulo. Esta lição ela é muito importante,
porque ela reforça, ela é um reforço que nós vamos estar recebendo ao estudar essa lição, que trata exatamente da promessa do Espírito Santo. Então, Deus já tinha prometido isto, a gente vê nas páginas do Antigo Testamento, que Deus já havia prometido, e depois Jesus disse, né, recebereis a promessa do meu Pai. Então, o Pai prometeu, e aí o Filho, por meio do Filho, ele reforça essa promessa, e posteriormente vem o cumprimento. Então, tudo aquilo que Deus promete, ele cumpre. Por isso que a própria Bíblia diz que Deus não é o homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, todas as promessas de Deus, da parte de Deus, elas se cumprem na íntegra. Agora, existem aquelas promessas que, às vezes, elas são vinculadas ao ser humano, ela é condicional ao ser humano, aí depende do ser humano para que elas possam se cumprir. Mas da parte de Deus, Deus não falha, não erra, em hipótese alguma. O erro sempre estará da parte do ser humano. Isso. Então, por isso que, né, diante dessa introdução, o primeiro tópico da nossa lição vai falar sobre a promessa do Pai. Então, tanto o Messias, o Salvador da humanidade, né, era uma promessa do Pai, desde o Jardim do Éden. Essa promessa vem durante todo o Antigo Testamento, ecoando através dos profetas, através da nação de Israel, através de tudo que aconteceu no contexto do Antigo Testamento. Esta visão, né, esta promessa, ela vem sendo trazida de forma vívida ao coração daqueles que estavam aguardando ela se cumprir. Quando se cumpriu a promessa do Salvador, do Messias que havia de nascer da semente da mulher, então agora a segunda promessa que Jesus está implantando como que estava para se cumprir a qualquer momento dali, após a sua partida. Então esse era um requisito para que o Espírito Santo viesse. Então a promessa do Espírito Santo agora Jesus diz que está perto para se cumprir. Então Jesus enviará o Consolador, é o primeiro subtópico da nossa lição. E ele diz que no capítulo 16 é mencionado que quando o Consolador chegar, convencerá o mundo do pecado. Então, abre-se aí essa nova, vamos dizer assim, função ou experiência que o ser humano vai ter através da regeneração pelo sangue de Cristo, e agora isso vai acontecer na vida de qualquer ser humano através da ação do Espírito Santo. É Ele que vai convencer, porque aqueles que tiveram contato com Jesus, como nós estamos vendo aqui no texto em apreço, que os discípulos tinham contato, então eles conheciam Jesus, eles viram Jesus. Mas e nós que estamos hoje vivendo aqui, nós não vimos Jesus. E como é que nós vamos conhecer que Jesus, Ele é o Salvador? Quem é que vai me convencer disso? Então, esse é o papel que Jesus agora está dizendo da pessoa do Espírito Santo. Não é isso, pastor Maurício? Exatamente. Quando no versículo 16 da leitura bíblica em classe que foi feita, diz que Jesus disse, Ele vos dará outro Consolador. Ou seja, Jesus, ao mesmo tempo que Ele estava presente, Ele também era visto como aquela pessoa que consolava, de fato. Ele consolava as viúvas, os aflitos, os angustiados, os doentes, Ele curava. Então, a presença de Jesus era consolo. Então, Ele sempre teve essa função também, além da função redentora, Ele também tinha a função de consolação. E, quando Ele diz que Ele vos dará um outro Consolador, aí Jesus estava se referindo ao Espírito Santo, mas uma pessoa igual a Ele. Quer dizer, o outro significa igual. Então, o Espírito Santo, ele tem as mesmas características, as mesmas funções e a mesma divindade do Senhor Jesus Cristo. Então, o outro, né, Consolador, Jesus refere ao Espírito Santo, quer dizer, a palavra outro quer dizer igual ao Senhor Jesus Cristo. E esse Espírito, ele habita, né,
em nós e Ele está conosco, nos orientando em todas as nossas atividades da nossa vida. Então é muito importante que o cristão ele tenha essa afinidade com o Espírito Santo, porque além do Espírito Santo trazer para nós um consolo, ele também nos orienta, nos guia, nos ensina, mostra o caminho, revela para nós as melhores coisas e o melhor caminho a ser seguido. Então quem tem essa afinidade com o Espírito Santo, ele tem um consolador próximo dele que possa lhe orientar, não só nos momentos difíceis, mas em todos os momentos da nossa vida. O Espírito Santo aqui apresentado por Jesus como a promessa, como o pastor Maurício tem colocado aqui, ele tem a mesma natureza, a mesma divindade, porque ele é a terceira pessoa da Trindade. Então, ele participa da onisciência, da onipresença de Deus, da onipotência de Deus. Então, ele tem toda essa natureza, essa divindade. O Espírito Santo também tem isso. E é por isso que Jesus deixa bem claro que o mundo não pode receber, porque justamente o Espírito Santo, já o próprio nome diz, é santo. O Espírito de Deus, ele é santo. Assim como Deus é santo, Jesus é santo na sua divindade, na sua pessoa, e a própria Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, mas não pecou. Então, nem humanamente Jesus, quando esteve em carne, ele cometeu pecado. Então, agora Jesus está dizendo que o medo que os discípulos estavam tendo ali, porque a confiança deles estava posta em Jesus. Quando Jesus disse para eles, eu tenho que ir embora e deixar vocês, aí eles não entenderam do que Jesus estava dizendo. Mas Jesus, já conhecendo a falha humana, né, no que eles estavam confiando, Jesus já introduz aqui o outro Consolador, né, que vai ter, como o pastor Maurício já colocou, a mesma função. Jesus consolou a humanidade, retirando a humanidade do pecado. E o Espírito Santo agora vai continuar consolando, guardando a humanidade e preparando para a volta de Jesus, que é o segmento do versículo aqui, voltarei para vós. Então o Espírito Santo está se encaixando nesse todo esse contexto de convencer o homem, de cuidar do homem enquanto está aqui, até quando Jesus vier buscar a igreja. Não é isso, pastor Maurício? E é tão importante essa sua análise, pastor, e eu complemento dizendo que o Espírito Santo, ele tem, a Bíblia fala que ele tem as múltiplas maneiras de agir, né? Isso. As múltiplas formas de agir. Então, e nós, como cristãos arrependidos, que cremos na salvação por meio do Senhor Jesus Cristo e somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo, ele trabalha na nossa vida de uma maneira diferente, né? Nos trazendo a santificação, a pureza, a experiência mais profunda com Deus. Já para o mundo, no mundo, ele trabalha de uma outra forma. Qual é a forma que ele trabalha no mundo? Como diz aqui, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, o mundo, ele não tem, as pessoas do mundo não têm esse gozo, essa alegria do Espírito Santo, essa experiência que nós temos, mas eles têm a ajuda do Espírito Santo. De que forma? O Espírito Santo trabalhando para convencer eles do pecado, que eles estão no pecado e se eles continuar fazendo daquele jeito, eles não vão herdar a salvação, a ponto de que essas pessoas se arrependam e reconheçam Jesus como Salvador e aceitam Jesus como Salvador. Então, o convencimento do ser humano do seu pecado é obra do Espírito Santo na vida dele. Então, ele trabalha desta maneira. Por isso que Jesus falou, eu vou para o Pai, mas não vou deixar vocês órfãos, eu vou mandar o outro Consolador que esteja convosco para sempre. Quer dizer, com os discípulos ali, mas a promessa não diz só ali aos discípulos, mas também ao mundo. Por que ao mundo? Porque o mundo precisa da salvação. E eles só vão ser salvos se o Espírito Santo trabalhar na vida das pessoas e convencer eles do pecado, da justiça e do juízo, conforme diz lá o versículo 8 da leitura bíblica que foi feita.
Haja vista que Jesus aqui está esclarecendo justamente com o que estava acontecendo com os discípulos, que eles, mesmo depois de ter caminhado com Jesus durante aproximadamente 3 anos do ministério de Jesus Cristo, veja que agora quando Jesus diz que tem que ir embora, então eles ficaram pasmados, eles ficaram amedrontados. No decorrer do contexto aqui do livro de João, que ainda vai ser alvo aí de apreço pelas próximas lições, nós vamos entender que tiveram discípulos que voltaram para a sua velha profissão. Pedro, depois já de ressurreto, ele foi se encontrar com os discípulos, muitos já estavam pescando, outros já haviam... Então, esse contexto aqui que Jesus está apresentando, que eles não iriam ficar órfãos, que a presença de Jesus, a autoridade que Jesus estava ali, né, manifestando enquanto estava em carne, tinha ligação com a pessoa agora, a promessa do Espírito Santo. A mesma autoridade que Jesus estava ali, eles tinham enquanto estavam com Jesus, que a passagem bíblica diz que alguns discípulos voltaram e disseram, né, maravilhados, que até os demônios estavam se sujeitando ao nome de Jesus, e Jesus disse, não se alegreis por causa disso, mas porque o vosso nome está escrito no livro dos céus. Então, a confiança do ser humano, muitas vezes, está no seu eu, na sua pessoa. E agora Jesus está dizendo, vocês vão ser instrumentos, vão ser usados, como Jesus disse aqui, eu vou enviar vocês até os confins da terra, vocês serão testemunhas. Mas essa ação espiritual, ela vai vir pela força do Espírito Santo, não é porque vocês são bonzinhos, porque vocês querem, porque vocês decidiram agora trilhar um caminho, não é esse, mas o fundamento disso é justamente a promessa do Espírito Santo. Por isso que ele disse, não vou vos deixarei órfãos. E aqui o comentarista, pastor Elianai Cabral, ele diz que nesta relação pessoal entre Jesus e seus discípulos, o nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados. Então, a presença do Espírito Santo ali faria o papel de que Jesus estava presente humanamente dizendo. Não é isso, pastor Maurício? É isso que faz a diferença, né? Para nós, os cristãos, o cristianismo, das demais religiões, né? Então, a diferença é essa que Jesus disse, não vou te abandonar, né? Como nós lemos na lição anterior, né, que o mercenário, ele abandona e foge, né? Jesus, não vou deixar-vos órfãos, vou enviar o Consolador que esteja convosco para sempre. Então, Jesus, ele sempre está presente conosco. E a presença de Jesus por meio do Espírito Santo, a gente crê que ela é real na nossa vida. Sempre para nos ajudar, para nos consolar, para nos orientar nas diversas facetas da nossa vida. Então, o que é mais importante nós entender também, pastor Paulo, é que a gente precisa acreditar, crer, né, na presença do Espírito Santo, entender que o Espírito Santo é uma pessoa, ele não é apenas uma influência, uma emanação que vem e volta, mas ele é uma pessoa que faz parte aí da trindade divina e que ele se faz presente na nossa vida, né? E ele trabalha na nossa vida de diversas maneiras, inclusive nos aperfeiçoando cada vez mais, até que nós chegamos à estatura de um varão perfeito. Mas enquanto nós estivermos ainda neste mundo, nós temos as imperfeições. Como nós já estudamos também aqui na lição, as dúvidas, né? O Filipe, o apóstolo Filipe, André e o próprio apóstolo Pedro também, foram homens que já estavam convertidos e andando com o Senhor Jesus Cristo e estavam cheios de dúvida a determinadas situações. Então essas dúvidas, elas fazem parte também da vida cotidiana do ser humano. E meio isto, nós temos a ajuda do Espírito Santo, que ele trabalha na nossa vida para que essas dúvidas sejam eliminadas e a nossa fé supera todas essas fraquezas e dúvida, não vai mais fazer parte da nossa vida, mas elas podem acontecer. Agora, o importante é que nós cremos que o Espírito Santo pode nos ajudar, como diz lá em Romanos, né? O Espírito nos ajuda nas nossas
fraquezas, porque não sabemos pedir como convém, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, é esse contexto que Jesus agora apresenta o Espírito Santo. E como nos diz aqui no segundo tópico da nossa lição, o Espírito Santo habita nos discípulos. Essa era uma diferença que Jesus diz aos discípulos, né? Aqui, quando fazemos a leitura aqui, Jesus disse que o mundo não pode receber. Por quê? O pastor Mauro já citou algum exemplo, que eles vivem na idolatria, no pecado, né, na murmuração, são inimigos, como a própria Bíblia diz, são inimigos de Deus, né? Pelos seus atos eles se fazem assim como nós, que antes de sermos convertidos ao Evangelho, éramos inimigos de Deus também. Mas justamente já esta ação do Espírito Santo, né, nos convencendo, nos fez hoje nos tornarmos então filhos de Deus. É diferente, nós somos diferentes. E debaixo dessa ação é que Jesus apresenta que a partir de agora eles vão ter esta visão mais vívida de que o Espírito habita em vós. Né? Que isso, no contexto do Antigo Testamento, não era visto, ou não era assim divulgado amplamente como Jesus está aplicando. Algumas pessoas tinham a presença do Espírito Santo, né, pastor Maurício? Para algumas finalidades específicas, como rei, como profeta. Então existia a simbologia do Espírito Santo presente ali em algumas situações. Agora Jesus está dizendo que a abrangência do Espírito Santo vai ser para todos quanto passaram pelo processo do novo nascimento. Aquilo que nós já vimos na lição lá passada, Nicodemos, né? Que foi indagado e aí entendeu lá o processo do novo nascimento em Cristo. Então, a todos quanto crerem e foram lavados pelo sangue de Cristo, Jesus agora assegura aqui em João 20 e 22 que nós teremos agora esta habitação do Espírito Santo em nossas vidas, não é isso, pastor Maurício? É verdade, isto é uma verdade bíblica, que o Espírito ele habita nos discípulos de Cristo. Então, às vezes as pessoas podem pensar, o Espírito Santo habitou só nos discípulos de Jesus, lá nos apóstolos, no dia de Jesus, e depois cessou. Não, não houve esse cessamento do Espírito habitando nos crentes. Porque no livro de Atos dos Apóstolos, o Pedro diz que a promessa diz a respeito de vós e vossos filhos, e a todos quanto o Senhor vos chamar. Então, a habitação do Espírito Santo, ela está clara em vários textos do Novo Testamento, como o próprio apóstolo Paulo diz, não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, a morada de Deus, que o Espírito habita em vós. Então, vejamos que o Espírito Santo ele não está vagando aí no mundo como uma nuvem branca ou alguma coisa assim parecida. Ele está habitando, morando dentro do crente. Por isso esta casa, esse tabernáculo corpóreo nosso, ele precisa ser santificado, estar puro para a morada do Espírito Santo, porque às vezes alguma coisa poderá entristecer o Espírito Santo. Aí ele trabalha de forma diferente na vida da pessoa. Mas o que é importante a gente entender é que o Espírito Santo ele habita, ele mora no crente. E com isso que o senhor está nos dizendo aqui, pastor Maurício, é porque hoje, nos nossos dias, existem alguns, assim como nós, né, vemos que existem algumas pensamentos, correntes de pensamento que negam a divindade de Jesus, negam a pessoa de Jesus, existem também aqueles que entendem o Espírito Santo, como o pastor Maurício já tem colocado aqui, como uma força, como uma emoção, como um negócio passageiro. Eu fui da igreja hoje e senti o Espírito Santo. Não é esse o sentido que Jesus está dizendo, que o senhor já colocou aqui. O que Jesus está dizendo agora aos discípulos e para nós é que o Espírito Santo vai morar, ele habita, ele está aqui ao amanhecer, ao entardecer, ao anoitecer, o Espírito Santo está conosco. Esteja eu trabalhando, esteja eu na igreja, esteja eu dirigindo um carro, esteja eu aonde quer que esteja,
o Espírito Santo habita em mim. É diferente do que algumas pessoas entendem, que o Espírito Santo ele está naquele momento do louvor na igreja, que alguns choram, então alguém, hoje eu senti a presença do Espírito Santo. E acreditam que foi só aquele momento. Não. O Espírito Santo, como o pastor Maurício já colocou, e a lição aqui através da palavra do Evangelho de João, Jesus está nos assegurando que ele está a todos os milésimos de segundo habitando na nossa E até vida. mesmo, pastor Paulo, irmãos, às vezes da igreja, e já há muitos tempo servindo ao Senhor, eles pensam que o Espírito Santo está lá no templo, Isso, né? isso. Ele está lá, você só vai receber o Espírito Santo quando você chega lá no templo. O templo é importante, é o local onde nós reunimos. Nós precisamos desse local para adorar a Deus com mais liberdade. Mas o Espírito Santo, ele não está lá agarrado nas ferragens do templo, ele está em nós. Então, quando nós saímos da nossa casa para ir ao templo, o Espírito Santo já vai junto com a gente, porque ele está em nós e ali nós reunimos para adorar o Senhor. Então, a prova disto, de que o Espírito Santo não está no templo, é que às vezes há necessidade de derrubar alguns templos, fazer outro. Se o Espírito Santo tivesse agarrado lá, seria um pecado capital em fazer isso, não podia derrubar, né? Que era aquela mesma visão, às vezes, de idolatria ao templo que os judeus tinham naquela época, né? Mas aí Jesus trouxe esse novo conceito, dizendo, olha, o templo verdadeiro do Espírito Santo é vós, porque o Espírito habita em vós. Então, nós somos o templo verdadeiro do Espírito Santo, porque ele habita em nós. E quando nós vamos à igreja, vamos ao culto, ou vamos em qualquer uma casa, ou para a escola, para o trabalho, o Espírito Santo ele vai junto com a gente. E a adoração, ela faz parte de todo esse contexto, né? Não é só na igreja, eu não adoro a Deus somente quando eu estou na igreja. Mas a minha vida, devido à presença do Espírito Santo, ela é uma adoração cotidiana. Todos os momentos eu tenho que me conduzir através do Espírito, de modo que a minha vida ela esteja constantemente adorando a Deus. As minhas ações estejam ilustrando a presença do Espírito Santo na minha vida, né? É por isso que nós vemos lá Paulo aos Gálatas mostrando lá a importância do fruto do Espírito, que a partir do momento que justamente faz o contexto aqui com a habitação do Espírito em nossas vidas, a partir do momento que nós nascemos em Cristo, nós temos que expressar, ou nós devemos expressar pela ação do Espírito Santo e da habitação do Espírito Santo em nós, o fruto do Espírito Santo, que é o amor, a bondade, benignidade, misericórdia e paz, e esse contexto que o cristão tem que viver isso no seu dia a dia. É exatamente, o pastor Paulo. Pelo Espírito que habita em nós, né? Então nós aceitamos Jesus como Salvador e cremos nas suas promessas, e o Espírito Santo passou a habitar na nossa vida. Aí a partir daí, o Espírito ele também nos ajuda na frutificação, na produção de fruto. Então, o fruto do Espírito que nós produzimos, já diz isso porque é uma obra do Espírito Santo. Então, todo aquele fruto, o amor, né? O amor ele é genitivo em Deus. Quer dizer, a pessoa se não tiver Deus no seu coração, se não tiver Jesus entronizado na sua vida, ele não vai, né, ter esse amor sincero, e a generosidade, né, a gratidão, etc. Então, o fruto, ele fala do Espírito, porque o Espírito, ele também ajuda na frutificação, na vida do crente. Então, vejamos que a pessoa sem a presença do Espírito Santo, ele não é nada, ele não é capaz de fazer nada, ele não tem ação, ele é uma pessoa seca, sem ação, sem evangelização, sem vida, né? Às vezes pode até gritar e fazer muito barulho, mas não resolve o problema, porque o que resolve mesmo é uma pessoa que tenha
o Espírito Santo. E quando ele tem o Espírito Santo, ele é cheio do Espírito Santo, porque a gente vê a frutificação. Então, quando a gente fala que fulano é cheio do Espírito Santo, é devido às ações dele. E o que diz ou identifica uma pessoa que é cheia do Espírito Santo? É exatamente o fruto. Então, quando a pessoa produz fruto, e os frutos básicos é aqueles lá que está em Gálatas 5:22, mas ali há uma ramificação enorme de fruto. Então, você vê a pessoa sendo generosa, bondosa, contribuinte, visitador, hospitaleiro, e evangelista, pratica diaconia, etc. Aí a gente está vendo os frutos. Então, esses frutos indicam que a pessoa é cheia do Espírito Santo. Agora, uma coisa interessante observar que ser cheio do Espírito Santo não significa necessariamente ser batizado com o Espírito Santo. A pessoa pode ser cheia do Espírito Santo sem ser batizado com o Espírito Santo, que é um outro assunto que pode ser falado em uma outra oportunidade. Então, ser cheio do Espírito Santo é a pessoa ser cheio de fruto, de obras, e obras de caridade, de bondade, de misericórdia, de compaixão e assim por diante. Então, quando a pessoa ele tem isto, então quer dizer que essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Não é porque a pessoa grita mais do que a outra, às vezes, na igreja, que você pensa que ela é cheia do Espírito Santo. Né? Gritar, fazer algumas coisas assim, isso faz parte da personalidade da pessoa. Tem aquela pessoa que tem uma personalidade mais aberta, mais espontânea, mais alegre. Então, às vezes, ela não consegue se conter e acaba gritando, fazendo alguns gestos a mais ali. Mas isso não significa ser cheio do Espírito Santo. O que vai dizer que a pessoa é cheia do Espírito Santo é se ela é produtora de fruto. Não quer dizer que ele tem mais unção, né? É mais cheio de unção do que quem sabe o outro, que é dentro da personalidade aí, a pessoa é extrovertida e é introvertida, né? É a pessoa que é mais quieta ali, mas isso. Nem por isso quer dizer que ela não tem a presença ou a ação do Espírito Santo da mesma forma daquele um que às vezes glorifica, ou como o senhor colocou, e salta, ou faz exterioriza isso de alguma forma no seu corpo. Não é assim que é medida a unção do Espírito Santo na vida de uma pessoa, né? O senhor complementou o meu pensamento, né? Infelizmente, alguns têm essa visão, né? Que quanto mais barulho, mais unção a pessoa tem. E às vezes não tem nada disso. E o próprio Jesus é um exemplo disso, né? Então, porque às vezes a pessoa tem uma personalidade, pastor Paulo, de ser mais recatada, mais tímida, mais fechada, né? Mas aí não significa que ela não tenha a presença do Espírito Santo. E nenhum dos dois está errado. O errado é quando eu faço aquela análise que algum é mais cheio de unção do que o outro. Esse que é o erro. Tá? A pessoa que está ali se manifestando a sua alegria pela presença do Espírito Santo, desde que não seja uma coisa absurda, um negócio fora do normal, mas a pessoa ali, né, expressar a alegria do Espírito Santo dentro da Bíblia é normal. Exatamente. Então, Davi saltou naquele momento de alegria, porque a arca da aliança estava retornando para o lugar devido. Então, a Bíblia diz que naquele momento ali, a alegria de Davi justificou a ação dele, né? Então, cada caso é um caso. O errado é quando nós julgamos a unção das pessoas. E, infelizmente, nos nossos dias, muito isso acontece, né? Devido à exteriorização da pessoa. Então, nesse sentido aqui do segundo subtópico do ponto 2 da nossa lição, que fala sobre esse assopro de Jesus agora sobre eles ali no momento que ele estava, depois de ressuscitado, ele encontrou com os discípulos ali atemorizados, ali trancados dentro de uma casa. Então Jesus, a palavra diz que ele assoprou sobre eles o Espírito Santo. Então, nesse sentido aqui, como o pastor esclarece para nós, que não era ainda o batismo em si com o Espírito Santo, mas sim essa alusão que agora o Espírito Santo habitaria neles. A partir daquele momento, o Espírito habitaria neles, faria morada, eles seriam templo e morada do Espírito Santo. Então, esse era o sentido que Jesus, aqui no capítulo 20 do Evangelho de João, estava apresentando agora aos discípulos. Veja que mesmo depois
de Jesus assoprar sobre eles, eles ainda ficaram atemorizados. A confiança plena neles, o contexto que nós vamos ver no tópico 3 aqui da nossa lição, só veio mesmo a partir do dia de Pentecostes, que foi quando eles foram revestidos pelo poder do alto do Espírito Santo, que essa era a promessa de Jesus Cristo, né? Então nós vemos que a ação do Espírito Santo, dentro desse contexto aqui, irmãos, com esse assopro de Jesus, inicia-se, como nós já dissemos, né, e pastor Antônio Gilberto, na sua Bíblia, aqui que ele comentou a Bíblia, ele nos diz que o Espírito Santo, ele age através desse sopro de Jesus na nossa vida com a conversão do pecador. Depois ele habita no interior, né, de cada crente. Ele produz a partir de então do novo nascimento o fruto do Espírito Santo. Ele santifica a cada dia o crente. Haja visto que a santificação pelo sangue de Cristo ela é imediata no ato da conversão, mas a santificação, né, condicional à nossa vida até chegarmos no céu, ela faz parte através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Ele tem a função de nos batizar, né, nos encher com os dons do Espírito Santo, que são úteis para a edificação da igreja, né, glorificação do Senhor Jesus, confirmação da palavra de Deus anunciada, o avanço poderoso, irresistível e conquistador do Evangelho e da obra missionária, e a edificação da igreja como o corpo de Cristo. E o Espírito Santo também atua na nossa plena adoração e perfeita adoração a Deus, que é o que justamente Jesus disse na lição que nós já tratamos, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, esse é o contexto que Jesus está apresentando aqui, por isso que ele assoprou sobre os discípulos, ali diz, recebei o Espírito Santo, mas não era ainda o batismo no Espírito Santo, né? Pastor Paulo, sobre o sopro, aqui, né, o escritor da lição, ele coloca aqui assim, ó, sugere que o Espírito foi soprado para trazer vida nova, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos como uma obra do Espírito ocorrida antes do dia de Pentecostes. Né? Então não era o batismo, né? Não era o batismo. Era justamente essa habitação, porque eles têm em mente que eles agora estavam sendo habitação do Espírito Santo, né? Como o comentarista coloca aqui, uma nova perspectiva dessa regeneração que eles deveriam entender, né? Porque nesse momento que Jesus está dizendo aqui, no capítulo 20, Jesus ele já havia morrido. Então agora eles tinham que entender que era pelo sacrifício de Cristo que eles seriam libertos de todo o pecado. Então, por isso que Jesus atua dessa forma, que o Espírito Santo iria agora mostrar para eles que através do sacrifício é que aconteceria a regeneração. E nós sabemos que a regeneração ela é uma obra do Espírito Santo. Ele convence o homem e opera a regeneração, né, mediante o sangue de Jesus Cristo. Não é isso, pastor Maurício? Verdade, a regeneração como obra do Espírito Santo, que Jesus estava mostrando que ela já fazia parte, né? Isso. Mesmo que antes ainda do dia de Pentecostes, que não teve ainda aquela manifestação esplêndida do Espírito, mas que a regeneração, na perspectiva bíblica, ela já era obra do Espírito Santo. O Espírito Santo já estava atuando ali e mostrando para os discípulos que os discípulos eram a morada do Espírito Santo. E até mesmo, pastor Paulo, era algo que Jesus estava ensinando, introduzindo essa doutrina ali para os discípulos, porque eles traziam ainda muito a cultura judaica, os costumes judaicos, até porque a cultura, os costumes, essas coisas às vezes ficam muito enraigado na vida da pessoa, e as pessoas às vezes acabam demorando um pouco mais a se libertar disto. Aí foi necessário Jesus introduzir essa doutrina, porque eles teriam que entender que o Espírito Santo já estava habitando, morando nele, e a regeneração é uma obra do Espírito Santo. E eles eram muito presos, né, nos costumes, na lei, tanto é que
anos ali da igreja primitiva, um grande mal que afligia a igreja justamente era alguns exigindo a judaização daqueles que aceitavam a Cristo. Eles tinham que seguir alguns ritos da lei para poder. Então, eles estavam muito presos, né, a essa lei do Antigo Testamento aí, e eles não conseguiam se desprender desse conhecimento, né? Então, o apóstolo Pedro, ele já era pastor, já era apóstolo, renomado e pregador, e ele ainda tinha alguns resquícios de judaísmo com ele, e foi necessário, uma certa vez, lá o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, trazer uma mensagem dura para ele, né? E ele até acatou, aceitou, ele era um homem cheio do Espírito Santo, aceitou a repreensão de Paulo, porque ele estava ainda com os resquícios de costume judaico, que não era mais necessário. O apóstolo Paulo diz, não é mais necessário isso aí. E Pedro acabou aceitando aquela correção. Então, vejam que as tradições, os costumes, eles, às vezes, a pessoa, mesmo aceitando Jesus como Salvador, às vezes ele não consegue libertar de certos costumes de uma vez por toda. E é preciso o Espírito Santo ir trabalhando na vida dele para que ele possa se libertar de determinados costumes. Fica algum mau entendimento, fica, né? E era necessário na época, né, que houvesse aí um desprendimento de toda a lei, porque como Jesus disse, ele veio para cumprir, Jesus cumpriu tudo que a lei exigia, Jesus cumpriu. Então, o tempo da lei foi necessário, mas havia cumprido-se o tempo da lei. Agora estava assim, ingressando o tempo da graça, o tempo da misericórdia de Deus sobre a humanidade, sobre as nossas vidas, né? É interessante ver nesse contexto, irmão, que o escritor aqui, pastor Ilenay, ele traz 3 momentos da vida dos discípulos. Primeiro, lá no Evangelho, né, no Evangelho de João, no capítulo 14, ele fala, nós iniciamos no começo da lição, ele fala sobre a promessa que Jesus falou que ia embora e enviaria o Espírito Santo. Já no capítulo 20, que é aqui onde fala desse sopro, então Jesus já havia morrido, já havia consumado a salvação da humanidade. Então por isso que Jesus agora introduz o assopro sobre a vida deles, porque eles não tiveram que se converter como nós temos hoje, né, pastor Maurício? Pedro não teve que aceitar Jesus como seu Senhor naquele momento de forma como nós fazemos hoje, como temos hoje, mas aquilo ali foi uma simbologia para demonstrar que, através do sacrifício de Jesus, eles agora tinham acesso à promessa lá do capítulo 14, eu vos enviarei o Espírito Santo. Então, Jesus havia subido, estava subindo, e agora Jesus estava soprando a figura do Espírito Santo para habitar neles e logo depois, no dia de Pentecostes, eles serem recebidos, que aí é o alvo do nosso comentário, aqui no tópico 3 da nossa lição. Então Jesus fez a promessa lá no tópico 1 da nossa lição, aí Jesus mostra aqui que após a sua morte, que é onde ele estaria indo, ele demonstrou fisicamente que nós seríamos a habitação do Espírito Santo, e agora no tópico 3 da nossa lição, realmente a promessa vai se cumprir por completa, né, pastor Maurício? Onde, como o senhor colocou, às vezes muitas pessoas são cheias do Espírito, mas não são batizadas. Então aqui na questão dos discípulos e todos quanto crerem, aí vem, como está aqui no primeiro tópico, de repente, eles orando, reunidos ali em oração, esperando a promessa, que eles não sabiam a que hora ia acontecer, que dia ia acontecer, mas eles foram obedientes a Jesus e estavam ali aguardando. E aí, como diz no tópico 1, de repente, o que Jesus prometeu aconteceu, não é isso, pastor Maurício? Exatamente. Eles estavam lá reunidos, né? Primeiro eles creram, né, na promessa, e estavam reunidos, todos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como um vento veemente impetuoso, encheu toda a casa em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. E o falar em línguas é a evidência inicial
do batismo com o Espírito Santo. Então, neste dia de Pentecoste, a gente vê o derramamento, né? O derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos ali, e também se vê o cumprimento da promessa. Então, o cumprimento da promessa foi feito ali. Então, como diz aqui, 50 dias depois da Páscoa, celebrava-se a festa da colheita, chamada também de Pentecoste. Foi ao final deste dia, ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa do recebimento de poder. Em Atos 1, 4, Jesus falou sobre a promessa de poder. Aí eles estavam lá, de repente, ocorreu um acontecimento extraordinário, que é o derramamento do Espírito Santo. Então, eles estavam todos sentados, orando, esperando, aguardando a promessa, e então a promessa se cumpriu neste dia. E aí todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar línguas estranhas, né? Então, o falar línguas é evidência do batismo com o Espírito Santo. E o falar línguas também não cessou, não ficou só naqueles dias ali. Então, isto é extensivo, a promessa ela é extensiva até a nós, então ela chegou até a nós. E ela também faz parte da igreja atual. Então, é uma bênção de Deus, uma maravilha de Deus, a pessoa que tem esse privilégio de ser cheio do Espírito Santo, ser batizado com o Espírito Santo e falar línguas estranhas. Agora, uma coisa que a gente precisa observar, pastor Paulo, é que ultimamente as pessoas estão perdendo o temor de Deus e estão banalizando essa questão das línguas estranhas. Está decorando, sendo ensinada, falada de qualquer jeito, aí nos canais de televisão, essas coisas, estão brincando com a coisa tão importante, tão séria, que é o dom, né, de língua, ou propriamente o falar em língua, como manifestação do batismo com o Espírito Santo, como indica que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, que é o falar em língua. Então nós vemos que a promessa agora, de repente, eles estavam aguardando, cumpriu-se a promessa, e aí no subtópico 2 da lição diz que todos, né, não foram alguns, ou alguns escolhidos, ou os discípulos, né, os de maior posição ali no meio das pessoas que estavam, mas diz que todos foram cheios do Espírito Santo. E aí nós vemos no subtópico 3 que eles disseram que começaram a falar em outras línguas, E nós vemos que esse contexto se abre para nós para a glorificação. O Espírito Santo, ele começa de uma forma a trabalhar agora de forma total na vida do crente. O crente olha agora, e aquele crente com medo, que igual nós vemos aqui na pessoa de Pedro, que era um homem que tinha medo, negou a Cristo há pouco tempo atrás, agora revestido dessa unção do Espírito Santo, desse enchimento, ele se tornou uma pessoa que tem uma autoridade, não em si mesmo, mas ele agora entendeu o que era o processo da regeneração, o que era aquele assopro de Cristo sobre a vida deles como discípulo, entendeu o que é que Jesus disse que iria enviá-los para ser testemunhas, e é por isso que após receber a promessa do Espírito, ele se levanta a pregar o Evangelho, que há pouco ele havia negado, e agora ele se levanta e 3.000 almas se convertem diante da pregação, né, simples, mas cheia agora da presença do Espírito Santo na vida de Pedro. Não é isso, pastor Maurício? Assim, uma coisa interessante observar que quando a pessoa ela aceita o sacrifício de Cristo e aceita Cristo
como Salvador da sua vida, aí é o sopro. Quer dizer, a pessoa tem o Espírito Santo. O Espírito Santo está com ela. E aí o Espírito Santo realiza a obra da regeneração e do perdão desta pessoa, que é diferente do batismo com o Espírito Santo. Aí, no caso do dia de Pentecoste, nós vemos aqui que eles foram batizados com o Espírito Santo, porque foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas. Agora, o importante observar que eles falavam outra língua conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Então, a línguas, o falar em línguas, ela tem um vínculo com o Espírito Santo, só deve falar conforme o Espírito Santo concede que fala. Não é uma coisa decorada, porque a pessoa decorou, aprendeu a falar aquilo, ou porque passou por um curso. Agora tem até curso vendendo nas redes sociais, aí ensinando a falar línguas. Não é isto, isso é tudo uma coisa fora da Bíblia, antibíblico, isto aí. Então, falar em línguas conforme o Espírito Santo concede que a pessoa fala. Mas qual é o processo? Primeiro, é preciso estar cheio do Espírito Santo. Aí depois de estar cheio, a pessoa derrama. Aí vem o derramamento do Espírito, que é o falar em línguas, conforme o Espírito Santo concede que a pessoa fala. Então, começaram a falar em línguas à medida em que o Espírito Santo concedia que eles falassem. E tudo isso, como nós já vimos, né, e a promessa de Jesus tem um propósito. Como o senhor está falando aí, as línguas estranhas, ela tem uma função. Uhum. O Espírito Santo concede, e é alvo de um outro estudo, né, mas assim, o professor tem que ter a sensibilidade de deixar isso bem claro, como o pastor Maurício tem colocado aqui, que hoje muitos estão banalizando a questão das línguas estranhas. Então, a língua estranha ela é concedida para uma função. A Paulo, lá na sua carta, ele diz que a língua estranha sem interpretação, ela edifica somente a pessoa. Então, quando eu oro em línguas estranhas, por algum motivo que o Espírito Santo me concede, eu estou edificando a mim mesmo. Quando existe uma interpretação dessas línguas estranhas, ela serve para edificação de outra pessoa, ou da igreja, ou de um contexto geral. Então, as línguas estranhas, elas estão sempre associadas a um propósito. E esse propósito sempre é a edificação, nunca a banalização. Mas como o pastor Maurício colocou aqui muito bem, infelizmente, nos nossos dias, estamos vendo aí coisas absurdas, né? E no seu devido tempo, Deus vai requerer toda essa, né, essa forma de menosprezar ou de tirar a divindade ou o que realmente é a presença gloriosa do Espírito Santo. Uma coisa tão importante, tão sublime, tão especial, que todos deveriam buscar ser cheios do Espírito Santo, infelizmente, por causa dessas maus ensinamentos, por causa de, às vezes, muitas pessoas usarem de má fé, da inocência ou da falta de conhecimento de muitos, fazem com que o Espírito Santo seja visto de uma outra forma, não aquilo que nós estamos vendo aqui na Bíblia, na palavra de Deus, que é para que ele foi deixado, para nos ajudar, nos convencer, nos ajudar e nos guiar durante esse tempo, até quando, né? E é ele que é o selo, né? A Bíblia fala que o Espírito Santo é o selo que nos vai conduzir até a aproximação com Cristo no momento do arrebatamento, não é isso, pastor Maurício? É verdade. E aqui, pastor Paulo, no dia de Pentecoste, a gente vê o milagre duplo, né? Um duplo milagre. Por quê? Porque, primeiro, os que falavam língua, eles falavam a língua desconhecida. Então, era um milagre. Então, falar em línguas era um milagre. E os que ouviam, era o segundo milagre, porque eles ouviam na sua própria língua. Então, tinha várias nações lá no dia de Pentecoste, e os irmãos falavam línguas desconhecidas, e naquele mesmo momento elas eram compreendidas na língua, na nacionalidade
de cada um. Então, foi um duplo milagre que aconteceu naquele dia. E da mesma forma hoje, quer dizer, a palavra de Deus ela é atual. Então, nós precisamos cada dia mais incentivar e buscar, né, a presença do Espírito Santo e incentivar que as pessoas tenham esta experiência profunda de vida com o Espírito Santo. Né? É como o pastor Elianai coloca aqui, o batismo no Espírito Santo constitui uma experiência profunda. Não existe uma receita de bolo. Né? Como é que eu recebo o batismo com o Espírito Santo? Aqui na experiência dos discípulos, eles primeiro haviam crido, haviam, né, obedecido à ordem de Jesus e estavam ali em comunhão. Né? Essa é uma das marcas importantes, é você e todos quanto querem receber o batismo com o Espírito Santo, é estar em comunhão com Cristo, com a igreja, com todos. Né? Esses são alguns requisitos para que a pessoa possa receber o batismo com o Espírito Santo. Agora, uma receita de bolo, você tem que orar tanto tempo, você tem que jejuar tanto tempo, você tem que subir 3 vezes no monte. Isso não existe nada disso. É a presença do Espírito Santo, nós temos relatos e conhecimento de irmãos que foram batizados antigamente em cima de caminhão, indo para os cultos, e ali naquele momento ali, temos relatos de irmãos sendo batizados na igreja, no momento do batismo. Então, o batismo com o Espírito Santo é um ato soberano de Jesus Cristo. Ele batiza aquela pessoa que ele acha naquele momento que a pessoa está pronta ou está ali com o coração, né, aberto e está pronto para receber o batismo com o Espírito Santo. Então, que o professor tenha essa visão e que esclareça aos seus alunos que o importante é crer, obedecer e buscar, não é isso, pastor Maurício? Exatamente. Crer, obedecer e buscar, e crendo sempre que o cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja, nascente na igreja primitiva, lá naqueles dias, naquele momento, mas também as gerações futuras e até a volta do Senhor Jesus Cristo. Então, temos que ter essa expectativa, que o falar em outras línguas evidenciou a obra capacitadora, que nos capacita para a ministração do Evangelho, a pregação e para expandir graciosamente o nome de Deus. Assim sendo, as línguas mencionadas por Lucas são evidências físicas visíveis do batismo com o Espírito Santo. Esta foi a marca deixada, né? Então, exatamente. A confirmação de que alguém recebeu o batismo com o Espírito Santo, a evidência que ficou fisicamente reconhecida biblicamente é justamente o falar em outras línguas. E isso se esclareceu por si só daquilo que Jesus havia feito antes, justamente porque quando Jesus assoprou lá atrás sobre os discípulos, eles não falaram em línguas. Eles foram só habitados pelo Espírito Santo, mas agora esta se tornou uma evidência física para que todos reconheçam. Eu fui cheio do Espírito Santo, eu fui batizado com o Espírito Santo. E aí, depois de ser cheio com o Espírito Santo, é o próximo passo, que é ser usado com os dons do Espírito Santo. Não é isso, pastor Maurício? Aí vem a continuação da operação. Então, veja que dentro do contexto dessa lição de hoje, que o Espírito Santo ele inicia convencendo o ser humano do pecado, da justiça e do juízo, convertendo, regenerando e santificando o crente, já depois de aceitar Cristo como Salvador. Aí ele faz habitação no crente, reveste ele com o batismo, enche o crente com o batismo e depois opera na vida do crente com os dons espirituais. Verdade. Aí a pessoa está aí com a vida cheia do Espírito Santo, Deus coloca à sua disposição os dons, Os dons espirituais. O nome já diz, os dons espirituais, isso. Porque já os dons são do Espírito mesmo, não é da pessoa. Então o Espírito usa a pessoa com os dons na medida em que ele achar por bem. E também, como sempre o Espírito ele respeita
a personalidade de cada um e vai ser usado de acordo com a capacidade de cada pessoa. Mas uma coisa é certa, sempre ele usa para aquilo que for útil, né? Então, o Espírito Santo vai usar a pessoa sempre para aquilo que for útil. Isto. Então, chegando à conclusão da nossa lição, nós vemos aí que a manifestação completamente em Pentecoste é esta presente até os dias de hoje para todos os que se arrependem e quererem no Evangelho. Então, é tão atual toda essa manifestação do Espírito Santo que nós já mencionamos aqui, na vida de qualquer um hoje. Não ficou restrita aqueles dias, não é só para os discípulos, não é só para os pastores, não é só para o obreiro, mas a operação do Espírito Santo em todo esse contexto apresentado na lição de hoje, ela é para todas, porque é ela que inicia e conduz durante todos os dias de um cristão até a volta de Cristo, quando será o cumprimento daquela outra promessa de Jesus. Eu vou, mas voltarei, aonde eu estiver, vós estarás comigo. E durante esse momento é o Espírito Santo que nos ajuda e que ele possa, neste domingo, ministrar sobre a vida de todos que vão ouvir essa palavra poderosa, com muita graça, muita unção, e que, quem sabe, dentro da sua aula, professor, ministrando esta aula aqui, alunos possam ser cheios, né, pastor Maurício? Através Exatamente. da ministração da palavra, que o Espírito Santo pode, ele tem poder, e se for um propósito dele, ele pode batizar os seus alunos aí dentro da sala de aula, para a glória e honra do nome de Jesus Cristo. Pastor Maurício, suas considerações finais. Pastor Paulo, muito obrigado por essa oportunidade. Deus abençoe a todos os nossos amigos, irmãos e os professores também que vão ter acesso a este vídeo. Eu encerro minhas palavras aqui com a conclusão, parte final, que diz assim: até a volta do Senhor Jesus, a promessa do Pai pode se manifestar na vida do pecador, regenerando-o, na vida do salvo, batizando-o no Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Querido professor, que Deus em Cristo abençoe e que durante estes dias você possa orar a Deus e pedir com essa intenção. Batiza, Senhor, os meus alunos no momento da ministração da palavra tão poderosa. E eu tenho certeza que Jesus, assim como ele batizou os discípulos naquele dia, ele pode batizar todos os teus alunos quanto crerem nesta promessa e que recebam, em nome de Jesus, a promessa do Espírito Santo para esses dias. Pastor Maurício, agradecer a sua presença, agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Roberto, que é um incentivador e abriu este canal, esta porta, para que nós possamos ter mais entendimento da palavra de Deus. Pastor Wallace, que é o nosso superintendente geral da Escola Bíblica Dominical aqui em Jaru, e a todos que você nesse domingo possa ser agraciado numa excelente aula. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus.